com a escola de Chicago. A cidade cria uma cultura urbana, e essa cultura urbana é caracterizada por isolamento, anonimato, delinquência, tudo que é de mal. É o mito de Caim e Abel, tudo que é cidade tem a ver com Caim. E uma outra literatura que diz, não, a cidade é o berço do progresso, da modernização. Ou na vertente marxista, quando Engels dizia, bom, para haver revolução precisa haver pessoas morando em cidade, precisam estar próximas, precisam se organizar, por isso rebeliões camponesas nunca levam a nada. Então havia um pouco isso. E também havia uma outra vertente, que era mais econômica, histórica, que dizia, não, a cidade não é uma variável independente, ela é totalmente dependente, ela depende do campo, mas eles estavam preocupados com outras coisas. E aí eu resolvi desenvolver um pouco a ideia que a cidade, pelo menos para os fins que eu queria estudar, era uma variável contextual. Era um contexto onde as coisas aconteciam, e o contexto tem importância. O fato de Brasília ter grandes avenidas tem muita importância. Uma das importâncias mais óbvias foi o Jânio não ter se dado conta disso. Renunciar em São Paulo, tinha mais massas, mais possibilidade de aglomeração, é possível que levassem ele nos ombros que eu queria. Mas Brasília, em 1961, não tinha ninguém. Não é só que não tem esquina, não tinha ninguém nas ruas, etc. E ele não se consultou comigo e não sabia que a cidade era uma variável contextual e terminou, né? Perdeu o mandato. Bom, então eu comecei a teorizar isso e também me dei conta que boa parte da literatura, principalmente a norte-americana, dizia que a vida em cidades, que era um processo que estava acontecendo de forma acelerada em vários lugares, no Brasil também, tendia naturalmente a homogeneizar a população, que haveria uma homogeneização de comportamentos no contexto urbano, que as pessoas pensariam de forma mais parecida, que haveria uma queda no controle da natalidade, secularização e outras coisas. E isso era mais ou menos automático e isso, em última análise, significaria uma homogeneização, era quase que uma ocidentalização. Isso era um argumento muito forte, ou como uma coisa positiva, ou como uma coisa negativa. E eu sempre desconfiei que não era bem assim. Isso podia ser parte da história, mas certamente tinha um processo que era contrário, que é um processo de heterogeneização. E que as duas coisas deveriam estar juntas. Então, eu resolvi fazer uma pesquisa, também de Porto Alegre, só que bem mais ampla, em que eu decidi comparar 5 grupos diferentes, e esses grupos, propositadamente, não eram classe social. Isso era uma grande heresia. Na época, estudar bairro já era errado, tinha que ser classe social, e para alguns tu não podia nem identificar empiricamente o que era classe social. Tu ia falar o proletariado, mas tu não podia empiricamente dizer aqui 5 proletários. Agora, na prática, o plano de fábrica pega 5 proletários. E eu digo, eu quero propositadamente ter o critério de localização. Então, eu peguei um grupo que era uma favela, que é a atual Vila Maria Conceição, também chamada Vila Maria Degolada, que a Cláudia estudou a fundo. O outro era um bairro que era Navegantes, que originalmente era um bairro operário, depois se gentrificou. Depois, o outro grupo era a Cidade Baixa, que hoje é o bairro Boêmio de Porto Alegre, mas, como o nome diz, antigamente era a parte baixa da cidade, moravam ex-escravos, etc. O bairro está se modificando. Depois eu peguei Petrópolis, que era um bairro criado na década de 40, de classe média, e Três Figueiras, que era o bairro mais aristocrático. E resolvi comparar eles. Até escrevi um artigo que sintetiza um pouco isso, que chama de como nem... Como é que era assim? A heterogeneidade da homogeneização, 2 pontos. Ou de como nem todos os habitantes de Porto Alegre são iguais. E basicamente o que eu constatava era assim, que sim, havia algumas coisas em que os moradores de qualquer um desses bairros eram muito parecidos. E outros, eles eram muito diferentes. Então, eles eram parecidos certamente em crenças que havia naquela época, como a crença que era difundida pelo governo, que a educação resolveria tudo. Então, não dá para distribuir a renda, não tem educação, então a educação era apresentada como uma panaceia. E isso era uma coisa muito forte. Eles eram muito diferentes politicamente, que era um tema muito complicado na ditadura, então eu não queria perguntar para eles como é que eles votavam, se eles votavam pelo PMDB ou pela Arena. Isso era bem na época que o MDB começou a crescer, então eu perguntava para eles como é que eles votavam antigamente. Então, quanto mais alta a escolaridade, mais alta a renda, mais se votava no caminho do DN. Quanto mais baixo, mais se votava para o PTB.
Naquela época, analfabeto não podia votar, e a mesma coisa, as classes populares achavam que o analfabeto deveria poder votar, as classes mais escolarizadas que não. E naquela época também se discutia a pena de morte, o Brasil chegou a ter pena de morte, até condenou uma única pessoa em crimes políticos, e de novo variava muito de acordo com o grupo. Mas as variações maiores era em educação de filhos e em religião. Então, assim, nos grupos mais populares, havia quase que uma crença que Deus intervinha cotidianamente nas coisas. As enchentes, as catástrofes, a obra de Deus. E nos mais altos, quando eles acreditavam em Deus, eles achavam que Deus era o grande arquiteto, mas ele não se envolvia cotidianamente. Era uma visão mais secularizada, entre aspas. E em questão de família também. Então, assim, os pais de família, eles achavam que bater em criança era parte da educação, fazia parte. Os de classe média diziam que era um horror. Os de classe média diziam que todas as decisões na família eram tomadas democraticamente. Em geral, diziam assim, as férias, por exemplo. As férias a gente discute e decide. Aí eu falava com os filhos, não é bem assim. Na verdade, o pai vem e diz, família, daqui tem um pacote fantástico aqui para tal lugar, e se eu tenho condição de fazer, o que vocês acham? Diz, como é que a gente vai dizer não para o pai? Então, também podia aparecer isso. E os membros de família de classe mais baixa achavam que as mulheres não deviam trabalhar, só que todas tinham que trabalhar porque a renda era mais baixa. E também coisas de pesquisa, como me lembro assim, um dia eu estava entrevistando um morador, classe popular, e tinha uma mulher que passava, etc. E lá pelas tantas ele disse para a mulher, ô mulher, faz 2 cafés para nós, assim, tom bem imperativo. E ela voltou com um copo para ele, cheio de café, uma xícara grande para mim, cheia de café. E ela botou a xícara para mim. Ele olhou a xícara e disse, que isso, mulher? Tu não sabe que eu não bebo café em copo? Troca isso aí. Lógico que ele bebia, mas ele queria mostrar 2 coisas. Um, que ele era fino, e 2, que ele mandava na mulher, e a mulher obedecia. Então, essas coisas também, obviamente, foram experiências importantes. Aos poucos, assim, eu fui me dando conta de um problema. Cada vez que eu lia um novo artigo sobre qualquer coisa ligada de urbanização e eu ia na bibliografia, eu conhecia 95% da bibliografia. Eu disse, esse negócio está ficando chato. Todos falando do mesmo assunto, eu já conheço. E eu estava terminando a tese e, ao mesmo tempo, eu estava começando a pensar assim, o que exatamente é ser brasileiro? Como é que eu sou brasileiro? O que significava isso? E aí eu me dei conta que quando eu queria voltar, eu queria estudar justamente esse debate, ou esse termo que chama cultura brasileira, que é uma coisa meio vaga. E eu comecei a pensar sobre isso, escrever, eu me lembro assim que eu defendi a tese, ela perguntou, e o que tu vai fazer agora que defender? Eu disse, eu vou ficar de bunda pro ar, eu sei, te conheço. E na próxima semana eu sentei e rapidamente escrevi um artigo em inglês, que foi publicado numa revista chamada International Journal of Urban and Regional Research, que tinha um título muito curioso, chamado Culture Rules OK, vou explicar o que isso significa, Class and Culture in Brazilian Cities. Então, o Rules OK era um termo que se usava na Inglaterra para dizer tá legal, manda, é bom, mas to rule em inglês, ruling class são as classes dirigentes. Então, tinha 2 sentidos, que a cultura estava legal, mas que a cultura também governava ou mandava na vida cotidiana. E o classe e cultura nas cidades brasileiras, porque naquela época o marxismo era uma coisa muito importante, todos nós dialogávamos, então tinha questão de classe. Então eu escrevi esse artigo, depois saiu uma versão mais curta em português, que era basicamente um programa do que eu queria fazer. Quando a gente voltou para o Brasil, a situação era diferente. Era 1978, e subitamente as pessoas começavam a falar coisas que 4 anos atrás era impensável de falar. Começou a haver uma oposição, começou a haver abertura, que não tinha esse nome, no caso eles chamavam de extensão lenta e gradual, mas começou a haver um movimento em relação à abertura. E, ao mesmo tempo, começou a haver uma coisa que era nova, que era chamada de violência urbana. Todo mundo falava de violência urbana, e eu imediatamente
fui tragado por isso, porque as pessoas fizessem uma tese sobre urbanização, vem falar, dá entrevista, escreve artigos, etc. E então eu acabei participando de muitos debates. Uma vez eu participei de um debate, inclusive, que participou o delegado metropolitano da Polícia de Porto Alegre, e eu defendi o argumento que no Estado democrático precisava haver controle da polícia. Ele obviamente não gostou muito, mas ele era um jeito muito elegante. Eu disse das coisas assim, mais sutis que eu já vi, inclusive. Terminou e disse: professor, gostei muito do seu favor, aprendi muito. Fez uma pausa e disse: espero que não seja necessário. O senhor, ele baixou a voz: algum dia, se eu tiver algum problema, estamos sempre disponíveis na Polícia Metropolitana. Sabia se eu ia para casa, o que eu fazia, etc. Bom, aí eu acabei escrevendo 2 ou mais artigos sobre isso, em que uma das coisas que eu discutia, eu dizia que estava havendo uma dramatização da violência urbana, e que era bem menor que hoje em dia. Hoje em dia eu já não diria isso. Por que eu dizia isso? Porque eu mostrava que tinha uma violência no campo que era muito maior do que ninguém falava, e 2, que eu consegui dados mostrando assim, que o total de desfalques no sistema bancário brasileiro no ano era 20 vezes maior que o total do rendimento de assaltos a banco. Então mostrava como havia uma disparidade, que eles falavam de um assunto, não falava de outro, e aí havia toda uma satanização dos pivetes, que era uma nova categoria, etc. E ao mesmo tempo eu comecei a me interessar por quem definia a cultura urbana, como é que era definido, como é que entrava a questão da cultura popular e como é que entrava a questão da nação. Comecei a entrar por esse campo. E, então, bom, a primeira coisa que eu fiz foi publicar a minha tese, o que eu escrevi, publiquei com o título de Urbanização e Mudança Social no Brasil. E aí, de novo, eu tinha experiência que eu ia para os lugares, e todos diziam: tu que é Rubem, eu disse que tu era muito mais velho, tu que é Rubem. Até que um dia eu encontrei um senhor, e disse: tu que é Rubem, eu estou adotando teu livro, etc. Ele disse: como é seu nome? Eu disse: Nasci Nogueira. Quase disse: seu nome está morto. Eu me dei conta que a gente sempre idealiza muito quem escreve, né? Isso é uma coisa que eu tento desmistificar, porque eu acho que não tem não deveria ter um caráter de sacralidade. Quando a gente escreve para discutir, para ter maior alcance. A gente escreve também, tem filhos também para com a ilusão de se imortalizar, mas isso é outra coisa. E também esse era um momento muito importante no Brasil nas ciências sociais. Esse era um momento que estava começando a surgir a pós-graduação em vários lugares. Então, eu estava num departamento